Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque mesmo quando eu pensei que não teria forças, a Tua mão me sustentou. Pai, se hoje estou respirando, é porque a Tua misericórdia me alcançou. Mas confesso, meu coração ainda carrega medos, ainda luta contra ansiedades e dores que ninguém conhece. Quantas vezes, meu Deus, eu tentei sorrir por fora, enquanto por dentro eu estava despedaçado. Mas hoje eu venho aqui diante da Tua presença para buscar refúgio, descanso e proteção no Teu amor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91:1. Pai, este versículo é mais do que palavras escritas. É um chamado para um lugar secreto, um lugar de descanso que só o Senhor pode oferecer. Quantos de nós estamos cansados, exaustos, tentando lutar com nossas próprias forças? Mas a Tua palavra nos lembra que existe um esconderijo, um abrigo onde a dor não nos domina, onde o medo não tem voz e onde a solidão se transforma em paz. Hoje eu clamo, leva-nos para esse lugar, Senhor. Esconde-nos debaixo da Tua sombra, cobre-nos com a Tua presença, envolve-nos com o Teu amor. Se você ouvir esta oração até o fim, eu creio que algo profundo vai acontecer no seu coração. Você vai descobrir que não está sozinho, que existe um refúgio seguro em Deus e que mesmo em meio às maiores batalhas, há descanso, há paz e há proteção para a sua vida e para a sua família. Antes de continuarmos, eu quero te pedir, se inscreva agora neste canal, porque todos os dias nós estamos aqui orando com você e por você. Deixe também o seu pedido de oração nos comentários. Eu estarei lendo e orando pessoalmente por cada um, respondendo todos os comentários. E se essa mensagem já está tocando seu coração, escreva agora nos comentários: Senhor, eu escolho habitar no Teu esconderijo. Essa será a sua declaração de fé hoje. Senhor amado, neste momento eu coloco diante de Ti cada pessoa que ora comigo agora. Tu conheces, Pai, os segredos do coração de cada um. Tu sabes das noites mal dormidas, das lágrimas escondidas, dos medos que ninguém entende. Senhor, entra agora com a Tua presença. Abre as janelas do céu e derrama paz sobre este lar. Que todo espírito de ansiedade, todo peso espiritual, toda voz de acusação e medo seja silenciada agora pela Tua luz. Pai, guarda esta casa, protege esta família, cobre cada vida com o sangue do Cordeiro. Que os anjos do Senhor acampem ao redor dos que Te temem. Que a sombra do Onipotente seja refúgio e fortaleza. Senhor, restaura a fé, renova as forças e transforma este momento em um marco de vitória espiritual. Que esta oração não seja apenas palavras, mas um encontro real com a Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Cada palavra desta oração foi escrita para tocar a sua alma. Quantas vezes você já se deitou com a mente carregada e o coração inquieto? As horas passam, o relógio avança, mas o sono não vem. Lá fora, tudo parece em silêncio, mas dentro de você existe uma tempestade. As lembranças dolorosas insistem em voltar, os medos se agigantam e os questionamentos ecoam. Será que Deus ainda me ouve? Será que Ele realmente se importa comigo? É no meio dessa noite escura, quando ninguém mais vê as suas lágrimas, que a voz suave da palavra vem como um sussurro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91:1. Esse versículo não é apenas poesia antiga. Ele é a promessa viva de que existe um lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso. Talvez você tenha tentado encontrar paz em tantas coisas, em conversas vazias, em distrações passageiras, até mesmo em vícios que prometem alívio, mas entregam apenas mais vazio. Mas hoje, Deus te chama para um lugar diferente, um esconderijo onde a sua alma finalmente pode respirar em paz. Senhor amado, no meio desta noite olha para este coração aflito. Muitos que estão me ouvindo agora não conseguem mais lutar com suas próprias forças. Pai, leva-os para o Teu esconderijo, envolve-os com a Tua sombra protetora.
que cada lágrima seja recolhida pelas tuas mãos, que cada medo seja silenciado pela tua voz, que toda tentativa do inimigo de roubar a paz seja desfeita agora, em nome de Jesus. Mas deixa eu te contar algo. Muitas vezes o milagre de Deus não vem quando o sol está brilhando. O milagre nasce justamente na noite mais escura. É quando você pensa que tudo acabou que a presença do Altíssimo se revela. Pense nisso. Se a noite está tão pesada, talvez seja porque o amanhecer que Deus preparou para você já está a caminho. Você já percebeu que os maiores encontros bíblicos com Deus aconteceram em lugares de dor ou de silêncio? Jacó lutou com o anjo de madrugada. Paulo e Silas cantaram na prisão à meia-noite. Jesus orava sozinho no Getsêmani, enquanto todos dormiam. E é nesse mesmo padrão que Deus trabalha. Ele usa a noite mais escura para revelar a promessa mais brilhante. Pai, eu intercedo por aqueles que hoje estão em um leito de hospital, passando pela madrugada entre máquinas e diagnósticos médicos. Senhor, cobre-os com a tua sombra, cura os corpos, consola as famílias, traz esperança. Também oro por aquele pai ou mãe que olha para o berço do seu filho internado, sem saber se ele vai melhorar. Senhor, estende a tua mão de cura sobre essas crianças. Oro ainda pelos casamentos que parecem estar se desfazendo no silêncio da noite, pelas famílias que carregam dívidas, pelos que perderam o emprego e não sabem como vão pagar as contas. Senhor, abre portas, traz restauração, dá uma nova oportunidade. Que vícios em bebida, cigarro, drogas, pornografia e tantas correntes sejam quebradas pelo poder do sangue de Jesus. Que o teu esconderijo seja o abrigo deles nesta noite e em todas as próximas. Agora ouça isso. O que você pensava ser o seu fim é, na verdade, o começo de uma nova história escrita por Deus. A noite não é o ponto final, é apenas a transição para um amanhecer de paz. E eu te digo com toda a minha alma, você não chegou até aqui por acaso. Deus te trouxe até esta oração para te lembrar que Ele tem um refúgio e que esse refúgio é você nele e Ele em você. Se você escolher habitar nesse esconderijo, ainda que a noite seja longa, você vai experimentar descanso real, paz sobrenatural e a certeza de que nenhuma escuridão é maior do que a luz do Altíssimo. Por fora você parece estar bem. As pessoas olham para você no trabalho, na rua, até mesmo dentro da sua própria casa e pensam: ele está forte, ela está firme, nada a abala. Mas só você sabe o peso que carrega dentro do peito. Só você conhece o cansaço de sorrir quando, na verdade, queria apenas chorar. Só você sente a dor escondida, aquela que ninguém jamais percebe. É exatamente nesse ponto que o Salmo 91:1 ganha um novo sentido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não é apenas um descanso físico, é a cura da alma cansada de fingir. Muitas vezes você até já pensou: será que alguém realmente me entende? Será que alguém enxerga a dor que eu escondo atrás do sorriso? A resposta é sim. Deus enxerga. Ele vê cada lágrima que você engoliu para não preocupar a sua família. Ele viu aquele momento em que você se trancou no quarto para chorar sozinho. Ele ouviu o grito que você nunca ousou soltar. E aqui está a virada. O esconderijo de Deus não é um lugar para pessoas perfeitas. Ele é exatamente para os quebrados, para os sobrecarregados, para aqueles que não aguentam mais carregar o peso da aparência. Senhor, eu oro por todos os que carregam fardos invisíveis. Por aquele homem que sustenta a casa, mas que por dentro está desmoronando. Pela mulher que sorri para os filhos, mas chora quando está sozinha. Pelos jovens que enfrentam batalhas internas contra a depressão, contra a ansiedade, contra vícios que os acorrentam em silêncio. Senhor, mostra a cada um deles que não precisam lutar sozinhos. Leva-os para o teu esconderijo, onde o peso é trocado por descanso e a dor é substituída por paz. Você já reparou que os maiores milagres acontecem quando a gente se permite ser verdadeiro diante de Deus? Ele não espera que você seja forte o tempo todo. Pelo contrário, ele diz:
Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. E nesse momento eu lembro das palavras de Santo Agostinho. Nos fizeste para ti, Senhor, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em ti. Talvez seja exatamente isso que você está sentindo. Uma inquietude constante, um peso sem nome, um vazio que nada preenche. Mas hoje, aqui, Deus te chama a descansar na sombra do Onipotente. Eu oro também pelas famílias. Senhor, olha para cada lar agora. Muitos lares parecem fortes, mas estão se despedaçando em silêncio. Maridos e esposas distantes, filhos que perderam o brilho nos olhos, pais que não sabem mais como guiar. Pai, entra nesses lares como luz, restaura casamentos, cura feridas emocionais, traz reconciliação. Que este esconderijo seja o abrigo também da família inteira. E para você que hoje olha para a sua vida financeira e se sente esmagado pela vergonha de não conseguir pagar as contas, eu clamo: Senhor, abre portas de emprego, traz oportunidades novas, restaura a dignidade. Que o peso da falta seja transformado no testemunho da provisão. O peso que ninguém vê não precisa mais ser carregado sozinho. No esconderijo do Altíssimo, Deus troca suas lágrimas por força, sua solidão por companhia e sua carga por descanso verdadeiro. Há momentos na vida em que o medo nos cerca de todos os lados. O diagnóstico inesperado que chega pela voz fria de um médico, a ligação no meio da noite trazendo notícias que abalam o coração, o aperto de não saber como pagar as contas do próximo mês. São situações que nos deixam sem chão, e a sensação é de que estamos sozinhos em meio a um campo de batalha. Mas é aqui que a palavra de Deus nos lembra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91:1. Esse esconderijo é invisível aos olhos humanos, mas real no espírito. É como uma criança assustada correndo para o colo do pai. O perigo continua existindo lá fora. Os barulhos da noite ainda assustam, mas dentro dos braços, o coração encontra segurança. Assim é o esconderijo de Deus. Você não consegue explicá-lo em palavras, mas pode senti-lo. Não pode mostrá-lo para os outros como um lugar físico, mas pode viver nele como uma realidade diária. E aqui está uma revelação. Muitas vezes, Deus não retira de imediato os perigos ao nosso redor, mas dentro do esconderijo, eles já não têm poder sobre nós. O inimigo pode até tentar, as circunstâncias podem até gritar, mas quem está na sombra do Onipotente está debaixo de uma autoridade maior. Eu lembro de uma frase marcante: Deus está mais perto de nós na escuridão do que a luz pode revelar. Talvez você não esteja vendo, mas a presença do Senhor é como uma muralha invisível ao seu redor. Você não percebe os livramentos que já aconteceram, os acidentes que foram evitados, os ataques que não prosperaram, simplesmente porque a mão de Deus te cobriu. Senhor, cobre com a tua sombra esta pessoa que ora comigo. Guarda o lar dela, protege sua família, estende os teus anjos ao redor desta casa. Eu oro por aqueles que estão prestes a passar por cirurgias, Senhor. Que a sala de operação seja transformada em território santo. Que cada médico seja guiado pelas tuas mãos. Oro pelas crianças que estão internadas em hospitais, Senhor. Que o teu Espírito seja consolo para os pais e cura para os pequenos. Oro também pelos jovens que lutam contra vícios em silêncio. Rompe essas correntes, Pai. Que cada amarra seja desfeita pela tua autoridade. Que neste esconderijo eles encontrem libertação e força. Você consegue perceber a diferença? A tempestade pode continuar lá fora, mas no esconderijo o coração repousa em paz. Não é a ausência de problemas, é a presença de Deus que transforma tudo. O esconderijo do Altíssimo não precisa ser visto para ser real. Se você escolher habitar nele, vai descobrir uma proteção invisível, uma paz que não depende das circunstâncias e um refúgio onde nenhum mal pode tocar a sua alma. O medo é insistente. Ele não avisa quando vai chegar. Às vezes bate a porta em plena madrugada com pensamentos que roubam o sono.
Outras vezes aparece em forma de más notícias, de contas acumuladas, de uma doença que surge de repente. O medo chega sem ser convidado e parece tomar assento dentro da alma. O coração dispara, a mente se enche de cenários de derrota e a esperança parece se esvair como areia nas mãos. Quem nunca sentiu o peso esmagador do medo? Quem nunca se viu paralisado, sem forças até para orar? Mas nesse exato instante, quando o medo grita, a palavra de Deus responde com autoridade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91:1. É como se o Senhor dissesse: eu sei que o medo está batendo à sua porta, mas eu sou a porta que o inimigo não pode atravessar. O medo pode gritar, mas ele não tem autoridade sobre aquele que descansa no Senhor. Talvez hoje você esteja vivendo isso. O telefone tocou e trouxe notícias que você nunca gostaria de ouvir. O médico olhou nos seus olhos e disse palavras que ainda ecoam na sua mente. O gerente do banco disse que não tem mais prazo. O cônjuge falou em separação. O medo entrou de repente e agora parece que não sai mais. Mas permita-me te contar uma verdade que pode mudar tudo. O medo não é a voz final. Ele é apenas um visitante insistente. Mas quem decide se ele terá lugar permanente é você. E quando você escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo, o medo não tem mais espaço. É nesse ponto que o Espírito Santo começa a sussurrar ao seu coração. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. E aqui está a virada dramática. Muitas vezes Deus não remove de imediato o motivo do medo, mas Ele te dá uma coragem sobrenatural para atravessá-lo. Pense em Davi diante de Golias. O gigante não desapareceu, mas a confiança em Deus transformou um jovem pastor em guerreiro. Pense em Pedro andando sobre as águas. O mar não se acalmou antes do passo, mas a fé o fez caminhar em meio ao impossível. Assim é com você. O medo pode estar à sua frente, mas a presença do Onipotente dentro de você é maior. Senhor Todo-Poderoso, eu clamo por esta vida que neste momento está paralisada pelo medo. Medo da doença, medo da falência, medo da solidão, medo de perder quem ama, medo de não ser capaz. Senhor, repreende todo espírito de medo agora em nome de Jesus. Derrama a tua paz sobre este coração. Que cada lar representado nesta oração seja cercado por anjos do Senhor. Eu oro pelas famílias que enfrentam ameaças externas, por casamentos que estão à beira da ruptura, por jovens que lutam com pensamentos de desistência. Senhor, traz paz onde só havia pânico, traz esperança onde havia desespero. Que o medo seja calado diante da tua presença. Mas não quero parar aqui. Eu oro também pelos que carregam medos silenciosos, aqueles que nunca confessaram a ninguém. Medo de não ser aceito, medo de fracassar, medo de nunca vencer os vícios, medo de nunca ser curado. Senhor, quebra essas correntes invisíveis. Tua palavra declara em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Que essa verdade seja selada agora no coração de cada um que ora comigo. E se você hoje está orando no leito de hospital, com medo do que virá na próxima madrugada, eu clamo: Senhor, seja a paz que invade esse quarto. Se há um bebê, uma criança internada, que o medo da perda seja trocado pela confiança no teu poder. Se há alguém se preparando para uma cirurgia, que o medo seja substituído pela certeza de que tu és o médico dos médicos. Se há um jovem lutando contra vícios, que o medo da recaída seja trocado pela fé na libertação. Ouça bem, o medo pode até bater à porta, mas quando o Altíssimo habita dentro da sua casa, quem atende não é você, é Ele. E diante do Senhor, todo medo precisa recuar. Se você escolher permanecer no esconderijo do Altíssimo, o medo pode até bater à sua porta, mas jamais terá autoridade sobre sua vida. Você vai experimentar coragem em meio ao caos, paz
em meio à tempestade e descanso onde antes havia apenas pavor. Existe um lugar em Deus onde a dor não é o fim, mas o início de uma nova história. A vida nos golpeia de muitas formas: a perda de alguém amado, a doença que insiste em avançar, a traição que rasga a alma, a solidão que corrói em silêncio. Essas dores parecem definitivas, como se fossem sentenças sem apelação. Mas quando entramos no esconderijo do Altíssimo, algo sobrenatural acontece. A dor, que antes nos esmagava, começa a ser moldada pelas mãos de Deus e se transforma em esperança viva. O salmista declarou: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã." Salmo 35. Você consegue sentir a promessa escondida nessas palavras? O choro é real, a dor é verdadeira, mas nenhuma noite é eterna. E é no esconderijo, sob a sombra do Onipotente, que a alma encontra forças para acreditar novamente. Talvez hoje você esteja chorando pelo casamento que parece sem saída. As brigas constantes, o amor que esfriou, as palavras duras que deixaram marcas. Mas eu quero orar por você. Senhor, visita agora cada casal que vive um casamento ferido. Onde houver distância, traz proximidade. Onde houver frieza, acende novamente o fogo do amor. Onde houver feridas, derrama o bálsamo da cura. Transforma a dor desse relacionamento em um testemunho poderoso de restauração. E se você sofre pela falta de emprego, pela vergonha de não poder suprir a própria casa, eu oro assim: Pai, abre portas que ninguém pode fechar. Traz provisão, traz dignidade, sustento e oportunidades que vão além do esperado. Que o refúgio do Altíssimo seja também o lugar da multiplicação. Agora pense na dor física. Quem já esteve em um leito de hospital sabe como cada minuto parece uma eternidade. A mente se enche de perguntas: será que vou sair daqui? Será que vou ver minha família de novo? Mas o esconderijo de Deus alcança até os corredores mais frios de um hospital. Senhor, eu oro por cada enfermo, cada criança internada, cada pessoa que se prepara para uma cirurgia. Que tua mão seja força, que tua presença seja consolo e que tua cura seja manifesta. E aqui está a virada. A dor que hoje você sente não é o fim. É o material que Deus vai usar para construir o seu testemunho. A cruz, que era símbolo de dor, tornou-se símbolo de vitória. E a sua dor, que agora parece insuportável, será transformada em esperança, em paz, em fé. Lembre-se das palavras de São João da Cruz. No meio da noite mais escura, a luz de Deus brilha com mais intensidade. Talvez você não perceba agora, mas enquanto ora, o Espírito Santo já está te refazendo por dentro. No refúgio do Altíssimo, a dor que parecia definitiva se transforma em esperança. O que hoje é lágrima, amanhã será testemunho. O que hoje é ferida, amanhã será cicatriz de vitória. Você já tentou descansar no mundo? Talvez tenha se deitado em um sofá confortável, viajado para lugares paradisíacos, comprado coisas que prometiam preencher um vazio. Mas no fundo, aquela inquietude não se vai. O coração continua acelerado, os pensamentos continuam a rodar, as preocupações continuam a apertar. O mundo pode oferecer conforto temporário, mas nunca poderá entregar o descanso verdadeiro que só Deus pode dar. O Salmo 91:1 nos lembra que existe um esconderijo secreto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse descanso não depende de circunstâncias, dinheiro ou aprovação humana. Ele é espiritual, profundo, real, transformador. É uma paz que permanece mesmo quando o caos bate à porta, uma serenidade que continua mesmo no meio da tempestade, uma confiança que não se abala com más notícias. Talvez você esteja cansado de lutar contra problemas familiares, doenças, dívidas ou desafios no trabalho. Talvez a vida tenha sido dura e você sinta que não há mais forças. Mas o esconderijo do Altíssimo não é para os fortes, é para os que reconhecem sua fragilidade e entregam tudo a Deus. Ali, no colo do Pai, você encontra a renovação da alma, a restauração do espírito e a cura que o mundo nunca poderia oferecer. Senhor,
leva cada pessoa que está me ouvindo neste exato momento para o teu esconderijo. Que eles sintam a tua presença cobrindo cada parte de suas vidas. Cura os enfermos, fortalece os fracos, restaura os lares destruídos, liberta os que estão presos em vícios. Que cada lágrima seja transformada em paz, cada ferida em aprendizado, cada medo em confiança. Senhor, protege as crianças, abençoa os bebês, acalma os pais aflitos, traz vitória onde há desespero. Você consegue sentir a diferença? O mundo oferece descanso condicional. Você descansa se tiver segurança financeira, se tiver controle, se tiver saúde. Mas Deus oferece descanso incondicional. Você descansa porque Ele está no controle, porque Ele é fiel, porque Ele já venceu todas as batalhas que você ainda teme enfrentar. E aqui está a virada dramática. Muitas vezes, Deus permite que o mundo nos pressione para que possamos finalmente voltar para Ele. As portas que se fecham, as situações que parecem sem saída, as pessoas que nos decepcionam, tudo isso é chamado para nos ensinar a confiar no Altíssimo. É nesse processo que aprendemos que nenhum conforto humano é suficiente e que o verdadeiro refúgio, o verdadeiro descanso, está em Deus. Reflita nisso. O descanso que Deus oferece não é passivo. Ele exige entrega, confiança, fé. Mas quando você entrega a sua vida, seu medo, sua ansiedade, Ele troca tudo isso por uma paz que supera qualquer entendimento. E essa paz se torna força, alegria, coragem, esperança e confiança diária. Pai, quebra todas as correntes que aprisionam o coração e a mente. Liberta aqueles que lutam com vícios, medos e ansiedade. Cura os enfermos, restaura os relacionamentos, abre portas de emprego e oportunidades. Que cada pessoa que habita no teu esconderijo experimente a verdadeira liberdade e descanso que só tu podes dar. O descanso que o mundo não pode oferecer está disponível para você. Ele não depende de circunstâncias, pessoas ou dinheiro. No esconderijo do Altíssimo, você encontra paz, proteção, cura e esperança para cada área da sua vida, e nada nem ninguém pode roubar isso de você. E agora, ao chegar ao fim desta oração e reflexão, quero que você pare por um instante e olhe para dentro do seu coração. Que sentimentos surgiram? Medo, cansaço, dor, talvez arrependimento por momentos em que você tentou enfrentar tudo sozinho? Talvez lágrimas venham agora, e é exatamente isso que o Espírito Santo deseja. Tocar a sua alma, mostrar que você não está sozinho, que existe um esconderijo seguro, um refúgio onde a sua vida pode ser restaurada. Pense em tudo que Deus te mostrou hoje. O amor que nunca falha, a proteção que não pode ser vencida, o descanso que o mundo não consegue oferecer. E se você sentir no coração que algo precisa mudar, que uma decisão de fé precisa ser tomada, não adie. Permita que Deus transforme sua dor em esperança, sua fragilidade em força, seu choro em testemunho. Se isso tocou seu coração, é porque o Espírito Santo queria que você ouvisse isso hoje. Por isso eu te convido, deixe seu pedido de oração nos comentários. Estamos orando por você e estarei respondendo pessoalmente. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais orações que podem transformar sua vida espiritual. Compartilhe este vídeo com quem mais precisa ouvir esta palavra hoje. E se tudo isso fez sentido para você, escreva agora nos comentários. Amém aqui, como um ato de fé e entrega. Agora, antes de finalizarmos, vamos orar juntos. Senhor Altíssimo, obrigado por cada pessoa que se uniu a esta oração. Obrigado pelo esconderijo que nos ofereces, pela sombra protetora que nos guarda, pela tua presença que nos fortalece. Eu oro agora para que cada coração aqui presente seja revestido da tua paz sobrenatural. Que todo medo seja substituído por confiança, toda dor por esperança, todo arrependimento por perdão. Senhor, restaura famílias, cura feridas, liberta almas das correntes do inimigo. Que a tua proteção seja visível e invisível, manifestada em cada detalhe da vida de cada um. Senhor,
Abre portas de emprego, de cura, de reconciliação, de vitória espiritual. Que cada lágrima derramada seja transformada em alegria, cada queda em aprendizado, cada noite escura em amanhecer de paz. Senhor, fortalece seus filhos, guia seus passos, guarda seus lares e ilumina seus caminhos com tua luz. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por orar comigo. Que a paz de Deus continue te fortalecendo e guiando seus passos. Até breve.